Tudo bem, meus queridos? Uau, que honra ministrar para tantos homens com H maiúsculo. Isso é maravilhoso. Glória a Jesus. Hoje em dia está ficando mais raro, parece. Mas é uma alegria mesmo estar aqui com vocês, como eu amo e admiro tantos que eu já tenho conversado. Sei que tem muitos pastores aqui, inclusive os líderes desse evento. A gente se sente super honrado, mas eu sei que tem homens, né, de pessoas que são, alguns que são novos convertidos, outros que ainda não entregaram a vida para Jesus. Então tem todo tipo de homem aqui, e eu sinto muito honrado. Um amado irmão agora mesmo falou para mim: conta aí aquela que você contou. Então vou contar, vou iniciar só para descontrair um pouco aqui. Tem uma senhora, né, que ela morreu e chegou no céu, e quando ela chegou lá nos portões do céu, né, nenhum lugar, viu gente, a Bíblia diz que o São Pedro fica lá nos portões do céu. Isso aqui é só uma piada mesmo, mas o São Pedro falou assim, ela falou assim: eu morri, mas cheguei no céu, né? Ele falou: ainda não. Ela falou: não. Ele falou: não, para você entrar você vai ter que soletrar uma palavra. Ela falou: ai, que misericórdia, eu não sou bom no português. Ele falou: não, mas é uma palavra fácil. E ela perguntou: mas que palavra? Ele falou: amor. Ela disse: tudo bem, A-M-O-R. Ele falou: muito bem, pode entrar. E as trombetas tocaram e ela entrou no céu. Bem naquele momento, um anjo chegou e cochichou no ouvido do São Pedro. Aí ele falou para ela: olha, estão me chamando lá, se você só puder me substituir aqui só um pouquinho enquanto eu estou fora, logo eu estou voltando. Ela disse: sim, mas o que é para eu fazer? Ele falou: não, você faz exatamente como eu fiz com você. Qualquer um que vai chegando, você faz exatamente. Ela está lá, de repente vai chegando o ex-marido dela. E ele disse: morri. Ela falou: você morreu também? Morri também, olha, mas cheguei no céu. Ela falou: ainda não. Ela falou: para entrar você tem que soletrar uma palavra. Ele falou: que palavra? Ela falou: Arnold Schwarzenegger. Mas eu quero compartilhar com vocês acerca de um tema que eu estou chamando paternidade com graça. E interessante porque como a gente precisa da graça de Deus para sermos homens de Deus, para sermos bons pais, bons maridos, como realmente necessitamos da graça de Deus. Eu tive o privilégio de ter um pai super exemplar, né? Quando eu tinha uns 5 anos de idade, eu realmente cheguei, talvez eu tinha 6, eu perguntei para o meu pai, quando não estava ninguém por perto, eu falei assim: papai, me diga uma coisa, sim ou não, o senhor é um anjo? Porque eu havia ouvido dizer que anjos não pecam, porque se pecar são expulsos do céu, e vira demônio. Mas eu também ouvi dizer que anjos, a Bíblia mesmo diz, podem aparecer como seres humanos, disfarçados entre nós. E por isso que até a Bíblia fala que nós devemos tratar todo mundo muito bem, inclusive até um mendigo, porque de repente pode ser um anjo disfarçado. Então eu tinha sido ensinado isso. Eu coloquei uma coisa com a outra, eu pensei: meu pai é um anjo disfarçado de ser humano aqui entre nós. Então eu perguntei para ele: o senhor é um anjo? Ele falou: não, meu filho. Eu tomei um choque, porque eu tinha certeza que ele ia dizer: como que você descobriu? Aí eu ia falar: não, eu mais ou menos deduzi, sabe, pai, mas fique tranquilo, vai ser um segredo só entre eu e você. Eu tinha certeza que ia ser um segredo que eu e meu pai íamos continuar tendo, que ele era um anjo. Quando ele falou não, eu falei: o quê? Não, pai? Ele falou: não, um anjo não casa, meu filho, eu sou casado com sua mãe, né? Então,
eu realmente tive um privilégio de ter um pai tão exemplar. Eu nunca vi meu pai brigar e discutir com minha mãe. Talvez ele até discutiu com ela atrás de portas fechadas, eu não sei, mas eu nunca vi. Então eu cresci com esse exemplo. Meu Deus, eu tenho certeza que eu jamais poderia ser um pai como meu pai, se não fosse pela graça de Deus. Mas ainda bem que temos a graça de Deus. Como apropriar-se mais e mais dessa graça de Deus? Eu quero estudar o exemplo de um pai na Bíblia que talvez, depois de Deus, ele talvez é o maior exemplo de pai que existe na história da humanidade. É o único ser humano que Jesus chamou de pai. O único ser humano que Jesus chamou de pai, que é o José, o pai adotivo de Jesus. Nós vemos um texto muito interessante aqui em Mateus, 1º capítulo, a partir do versículo 16, que diz assim: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então eles vinham dando a linhagem, né, desde Abraão até José, mostrando que Jesus veio nessa linhagem de Abraão e de Davi, o rei Davi de Judá. Ele continua no versículo 17: assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então olha, tinha que ser um descendente de Davi, da tribo de Judá, da raiz de Jessé. José era esse, e tinha que ser da 13ª geração, e José era exatamente esse cara. Muita gente pensa que Jesus, mas assim, que José mais ou menos entrou de gaiato, porque ele estava noivo com a Maria, que ele acabou podendo se tornar o pai adotivo de Jesus. Mas é o contrário, é porque Maria estava noiva com José, que ela teve o privilégio de poder ser a mãe de Jesus, porque tinha que ser alguém que era descendente de Davi na 13ª geração, e José era esse homem. José era esse homem. É muito forte. É muito impressionante como Deus escolheu José. A primeira coisa que a gente vê ao estudar a vida de José como pai, é que José tinha plena consciência que ele estava criando um filho para Deus. Desde o começo ele entendeu: eu estou criando o próprio filho de Deus. Eu estou criando esse filho para Deus. Que temor de Deus, que responsabilidade, que seriedade. Nós também, pais, nós estamos criando nossos filhos para Deus. É uma responsabilidade, é um privilégio, é uma honra muito grande. Nós aprendermos com José que nós estamos criando nossos filhos, não é para nós, mas é para Deus, para eles seguirem a Deus, para eles também nascerem de novo e se tornarem também filhos de Deus e irmãos de Jesus. Uau, que privilégio. A segunda coisa que a gente vê aqui é que José tornou possível a vocação de Jesus. Como eu disse, José, que era da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Alguns falam que a Maria também era, outros dizem Maria não, ela por ser prima de Isabel, e de Zacarias, era da tribo de Levi. O importante é que José era da tribo de Judá. Jesus jamais poderia ter sido chamado leão da tribo de Judá, se não fosse filho adotivo de José, raiz de Jessé. Impressionante. Agora, nós como pais
também devemos demonstrar um caráter e frutificação tão genuína, que nós também estamos passando para os nossos filhos um legado, e tornar possível a vocação dos nossos filhos. O outro dia eu estava reunindo, porque a minha filha Priscila, que é a mais velha, é casada com Israel Subirá, né? Eu e o Luciano Subirá somos consogros, e eles são poderosos ministros do Evangelho, pregando em todo canto, o Israel e a Priscila, minha filha. Mas meus outros 2 filhos, o meu filho do meio está fazendo mestrado em teologia nos Estados Unidos, e o filho caçula está fazendo administração de empresas também nos Estados Unidos. Mas os 2 estavam aqui de férias, e eu falando com eles, falei: olha, o que eu não quero para vocês é só que vocês façam alguma coisa só porque eu quero. Eu quero que vocês sigam o destino divino de Deus para as suas vidas. Eu quero ficar orando e empoderando vocês para alcançar o destino divino de Deus. Eu não sei qual é esse destino divino, mas Deus vai revelar, Deus vai mostrar. E o que Deus colocar no coração de vocês, eu vou apoiar 100%. Nós, como pais, devemos investir na vocação dos nossos filhos. Nós devemos poder olhar bem nos olhos dos nossos filhos e dizer, como seu pai, uma das razões principais que eu existo é de ajudar você, de amar você, de empoderar e treinar você para que você alcance os sonhos de Deus para a sua vida. A outra coisa que nós vemos que o José fez, que é um exemplo para nós, foi a nobreza de caráter. Você sabia que não foi por nada que Deus escolheu José para ser o pai adotivo de Jesus? Não foi por nada, não. José tinha uma nobreza, não só biológica, da linhagem de Davi, né? Ele já tinha sangue azul nas veias, né? Porque ele era da linhagem do rei Davi. Mas José tinha uma nobreza de caráter impressionante. Porque quando a Maria chegou para ele e falou assim: olha, eu estou grávida, né? Mas foi do Espírito Santo. Agora, o José, obviamente, de imediato, não acreditou nessa história, porque nunca na história do mundo uma mulher havia ficado grávida do Espírito Santo. Então, o que os judeus normalmente faziam quando uma noiva o traísse com outro homem? Ele chamaria os anciãos e dizia assim: eu estou divorciando essa mulher, porque mesmo antes de casar, mas nós sendo noivos, porque o noivado, deixa eu abrir um parênteses, o noivado diante dos judeus era algo tão profundo e forte, escuta bem, que até para desmanchar o noivado tinha que ter um divórcio, Então, quando ele falou assim, o que ele teria feito? Normalmente, chama os anciãos, eu estou dando uma carta de divórcio para ela, porque ela me traiu, ela ficou grávida, e eu não tive relações sexuais com ela. Nós somos noivos, nós não somos casados, por isso que eu ainda não tinha tido relações, mas ela ficou grávida, obviamente me traiu, e eu estou divorciando dela. A lei do Velho Testamento mandava apedrejar. Por causa do governo romano, tinha talvez certas restrições, porque o governo romano proibia os judeus de executar por conta própria alguém. Mas, talvez mesmo assim a Maria teria sido apedrejada, ou no mínimo, totalmente marginalizada, rejeitada, envergonhada e desprezada para o resto da sua vida. Mas o que José fez? Mesmo achando que a Maria havia o traído, ele amou tanto a Maria e foi tão nobre que olha o que a Bíblia diz que ele fez.
José, versículo 19, vamos ler versículo 18 também. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria e a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Agora escuta bem. O que ele ia fazer? Ele ia deixar a Maria, divorciar dela. Todo mundo ia ver que ela ficou grávida. Todo mundo ia dizer: esse José é um cara que não presta mesmo. Engravidou a noiva, já divorciou dela. Como esse cara não presta? Então ele ia assumir a vergonha pública, para a Maria ser protegida. Olha a nobreza dele. Todo mundo para o resto da vida dele ia falar mal dele, para não falar mal dela, para não falar mal daquela criança, porque mesmo assim ele assumiria como se fosse aquela criança. É muita nobreza, meu irmão. Não é por nada que Deus escolhe alguém. Deixa eu te falar uma coisa, pai. O seu filho está de olho em tudo que você faz, as suas reações. Se no trânsito você ficar com raiva, e se você logo não falar: poxa, me perdoe, gente, eu sei que eu não agi com amor aqui enquanto eu estava dirigindo. Se você não for uma pessoa quebrantada, uma pessoa verdadeiramente humilde, seus filhos estão vendo. Eu lembro uma vez, nós estávamos viajando, indo de férias no Fusquinha, né? E a família toda. Eu sou caçula de 5 filhos. Naquela época não era proibido, né? nem precisava de usar cinto de segurança, nada disso. Então o meu irmão mais velho ia com meu pai e minha mãe na frente do Fusquinha, e os outros, nós 4 atrás. Eu era o caçula, então janela nem pensar, né, irmãos? Nunca podia sentar perto da janela. E eu ficava lá espremido, mas eram deliciosos, porque a gente morava em Belo Horizonte, e a gente ia para o litoral, algum lugar, para tirar uma semana de férias. E era culto doméstico, era tanta alegria aquelas viagens. E eu lembro que meu pai, ele era meio esquecido às vezes das coisas. Então, quantas e quantas vezes, saindo do posto, passavam uns 10 minutos, meia hora, até 1 hora talvez, ele falava para minha mãe: eu paguei o frentista? Será que eu lembrei de pagá-lo? Minha mãe falava: sim. Tem certeza? Sim, eu vi você dando o dinheiro na mão dele. Ele falava: ah, que bom, porque eu tinha esquecido que eu tinha pago ele. Muito bem, mas eu lembro vezes que meu pai perguntava: eu paguei? E minha mãe falava: olha, imagino que você deve ter pago. Mas você viu? Não vi, porque eu estava usando o banheiro. Imagino que você pagou. Ah, eu acho que eu paguei também, mas não tenho certeza. E eu lembro uma vez que nós já tínhamos viajado, se eu não me engano, 1 hora. E meu pai falou: eu não tenho certeza, então nós vamos voltar. E voltamos toda aquela hora. Só para quando chegou lá no posto, o frentista reconheceu, falou: o senhor de novo aqui, o que foi? Meu pai, pela janela mesmo, perguntou: eu te paguei? Ele falou: sim, o senhor me pagou. Falou: tá, tudo bem. 2 horas quase que tinha que abastecer de novo. Mas aqueles, talvez naquela época era cruzeiros, né? Aqueles cruzeiros que ele gastou de gasolina a mais, valeu a pena, porque marcaram minha vida. Eu vi um homem com muito cuidado, com muita integridade, de fazer o que é certo. Um exemplo seu vale tanto. E o José era esse tipo de homem, tão nobre, tão nobre. A Bíblia mostra que é quem nós somos que vai acabar sendo reproduzido nos nossos filhos. Um pai que talvez os filhos nem sabem, ninguém sabe, só Deus, que ele é viciado em pornografia. É esse tipo de espírito que você vai gerando
nos seus filhos, porque você sempre reproduz quem você é. Você reproduz isso. Por isso que vale a pena realmente pedir ajuda, crescer espiritualmente, vencer o pecado. Sabe, tem uma historinha que eu conto muito, de um escorpião, chegou à beira do rio, viu o sapo lá e falou: seu sapo, me dê carona para o outro lado do rio. E o sapo falou assim: olha bem para mim, seu escorpião, eu sou sapo, mas não sou burro não. Eu te conheço com sua natureza tão maligna aí, chega no meio do rio, você vai me dar aquela ferroada, eu vou morrer? Não, senhor, não vou te dar carona nunca. O escorpião falou assim: olha, seu sapo, você tem que raciocinar, rapaz. Toda a selva sabe que eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Se eu te matar, você vai afundar. E aí eu vou me afogar, porque eu não sei nadar. Então, para minha própria sobrevivência, eu jamais faria isso. Estou te dando minha palavra, rapaz. Aí o sapo, pensou com sua mente sapal. Aí ele falou: tudo bem, mas ou ficar meio fundo aqui no fundo, você vem pulando daquele barranco e pula nas minhas costas. Aí o escorpião pulou na costa do sapo, o sapo começou a nadar, atravessar o rio, alegre da vida, sempre é gostoso poder ajudar alguém. Ele atravessando o rio, chega no meio do rio, o escorpião, tchau, dá aquela ferroada mortal. O sapo começa a tremer, e antes dele morrer, ele diz: seu escorpião, por que você fez isso? Você deu sua palavra que você não ia fazer. Ele falou: eu sei, eu não estava com plano de fazer. Então por que você fez, rapaz? Agora eu vou morrer, mas você também vai morrer afogado, porque você não sabe nadar. Ele falou: eu sei, eu não queria morrer. Então por que você fez, rapaz? E ele falou: nem eu me entendo. Alguém poderia dizer: essa história não é verdadeira, mas eu lhe garanto, ela é muito verdadeira, na vida de muitas famílias. E o pior, que não é só aquele pai que está levando a vida espiritual dele para o fundo do rio, ele está arrastando muitas outras pessoas que ele ama, junto com ele, para o fundo do rio. Por isso, que vale a pena levar a sério uma vida de santidade com Deus. Você fala: pastor, como que eu faço? Olha, uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, se une a uma boa igreja. Tem muitas boas igrejas, e lá naquela igreja você pede um dos líderes espirituais para te acompanhar. Seja transparente com ele, peça ajuda, peça ajuda. Eu era solteiro ainda, mas eu não conseguia vencer certos hábitos maus. Eu não conseguia vencer pornografia. Eu nunca vi pornografia bem pesada, e eu nunca vi pornografia na internet, porque eu nem tinha acesso à internet naquela época ainda. Eu via assim, coisas imorais, indecentes na televisão, em revistas, mas eu era viciado na masturbação. Eu não conseguia vencer, eu chorava, eu gritava, eu jejuava, eu buscava a Deus. E não vai dizer que eu não era convertido, porque eu sei que eu era convertido. E por isso que eu tenho muita misericórdia de pessoas que não conseguem vencer pecado. Eu já vi outras pessoas falar assim: aquele cara não quer nada, ele só fica, ele fica vindo para a igreja, mas fica pecando, não quer nada com Deus. Não vai julgar, meu irmão. Você não sabe as lutas que ele está passando, você não sabe quantas milhares de vezes talvez ele já pediu perdão de Deus e pediu ajuda de Deus. E eu vou te falar os 2 maiores segredos que me ajudaram a vencer ainda como solteiro. Eu venci todos aqueles pecados e continuei andando em vitória por muito tempo ainda solteiro, até casar. Casei em santidade e até hoje estou andando em santidade. Porém, vou te falar os 2 maiores segredos. O primeiro, intimidade com Deus. Separa tempo com Deus, lê a Bíblia, ora. Tenha o que eu chamo TSD, tempo a sós com Deus. Todo santo dia separa tempo para o seu
Tempo a sós. Hoje, mais uma vez, meu despertador despertou cedinho e, como sempre, eu desliguei o despertador, ajoelhei e falei: bom dia, papai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. E logo eu fui pegando a Bíblia, na realidade o iPad, que a Bíblia está lá dentro, e eu comecei a ler a palavra e separar meu tempo a sós. Porque eu faço isso não porque eu sou pastor, eu faço isso porque eu sou cristão. Isso é o maior segredo, você está cheio de Jesus. Se você estiver cheio de Jesus, o pecado vai embora. Se você estiver vazio de Jesus, o pecado entra. Então, o segredo principal para vencer o pecado, olha aqui, não é dizer não ao pecado. Pastor, não tem que dizer não ao pecado, tem que dizer não mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa, muita gente que fica dizendo não para o pecado e fica lutando, fica caindo em pecado, caindo em pecado, caindo em pecado. O segredo principal, claro que tem que dizer não para o pecado, mas o que você tem que fazer? Para de concentrar no pecado, vira as costas para isso, e o segredo de vencer o pecado, sabe o que é? É dizer sim a Jesus, fica íntimo dele, comece a adorá-lo, começa a conversar, começa a ouvir a voz do Espírito Santo, começa a se encher da palavra. O segredo de vencer o pecado é dizer sim a Jesus, ficar cheio de Jesus. E o segundo maior segredo que me ajudou foi o discipulado, foi ter uma pessoa mais espiritual, da mesma igreja, sempre é homem com homem, mulher com mulher. Então, no meu caso, sou homem, então era um homem que me discipulou, me acompanhou, me ajudou. Ele não me condenou, mas eu ficava me abrindo com ele, e ele ficava orando por mim. A Bíblia fala: confessai os seus pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. E eu fiquei fazendo isso até vencer. E ainda solteiro, venci todos aqueles pecados, masturbação, pornografia, tudo para a glória de Jesus. Ai, é tão gostoso, é tão leve você viver uma vida de santidade. Vale a pena, vale a pena. Procure alguém que é da sua igreja, que ama Jesus, seja transparente, peça ajuda. Faz um pacto. Sabe o que eu prometi para o meu discipulador? Falei: olha, eu lhe dou minha palavra, que se eu tiver problema em qualquer um desses pecados, em 24 horas ou menos, eu vou estar te procurando. Ai, meu irmão, fiquei com tanta vergonha, porque eu ficava tendo que procurá-lo toda hora. Ai, que vergonha. Mas eu cumpri com minha palavra. Eu cumpri com minha palavra. E ele não me condenava, ele me amava, ele ficava orando comigo até eu vencer. Oh, meu irmão, se você que está com essas lutas, deixa eu te dizer, você não sabe como Jesus é apaixonado por você. Você também não sabe como é gostoso viver em santidade. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. José era esse exemplo de homem. Não foi por nada que Deus o escolheu para ser o pai adotivo de Jesus. Agora, outra coisa interessante, José levou a sério a criação de Jesus. Muito interessante isso. O primogênito, Jesus era o primogênito, era a responsabilidade naquela época do pai de criar. Sabia disso? A mãe criava só até os 5 anos de idade. Dos 5 anos de idade, o menino andava só com o pai, para cima e para baixo. De 5 anos de idade em diante. O pai que tinha a responsabilidade de educar, de ensinar a profissão. O pai passava para o filho tudo que tinha, sabia e tudo que conhecia das Escrituras. O David Fletcher é um grande autor judeu. Infelizmente não é messiânico, não é cristão. Ele não crê que Jesus é o Messias. Mas ele é de uma nova geração de judeus intelectuais que dizem: nós não acreditamos em Jesus, mas nós temos que tirar o chapéu, porque ele foi um dos maiores homens da história do mundo. Então vale a pena a gente estudar profundamente a vida dele,
porque ele marcou a história do mundo. E o David Fletcher estudou profundamente a vida de Jesus. Isso é um judeu. E olha o que o David Fletcher disse. Ele disse que Jesus era extremamente culto, pelas frases que Jesus falava, pelas coisas, da forma que ele colocava. Ele falava que é óbvio que Jesus era extremamente culto. Ele até diz assim: vocês evangélicos sempre dizem que o apóstolo Paulo, que sentou aos pés do Gamaliel, era tão extremamente culto e estudado. Ele disse: é verdade, Paulo era, mas Jesus era ainda muito mais. Olha só, muito mais. O David Fletcher diz o seguinte, que frases que Jesus disse dão conta de que ele leu os melhores textos escritos pelos anciãos de Israel, que ele teve acesso à melhor educação. As frases que ele falava dão conta que ele falava pelo menos 4 línguas fluentemente: hebraico, aramaico, grego e latim. Ele faz citações de eruditos e que ele deve ter lido muito. E lembre-se que era o pai, o José, que era responsável pela educação dele. Naquela época, infelizmente, as mulheres eram analfabetas, a grande maioria das mulheres. O bom pai investe profundamente no treinamento e preparo do seu filho, especialmente na área espiritual. Especialmente. Olha o que diz a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 9. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-os como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Uau! Toda hora esteja falando das coisas de Deus. No mínimo, tem uma refeição onde ninguém pode estar com o celular. Todos estão sentados ao redor da mesa, pelo menos uma refeição, e conversando sobre as coisas de Deus. É muito precioso e muito importante isso. José, acima de tudo, ajudou Jesus a ter um relacionamento com o pai. Quando o pai disse: esse é o meu filho amado, Jesus toda hora falava do seu pai celestial. Este é o aspecto mais importante na paternidade, é o relacionamento com Deus. José foi o líder espiritual do seu lar. Você sabia de uma coisa? Quando o anjo veio anunciar para Maria que ela ia ficar grávida, tá certo? Aí ela ficou grávida. Aí o anjo foi avisar para José, para não ter medo de receber Maria como esposa, porque ela estava grávida do Espírito Santo. Você sabia que dali em diante o anjo nunca mais apareceu para Maria? Toda vez o anjo dali em diante aparecia para José, para dar as diretrizes do lar. O homem deve ser o líder espiritual do lar. A coisa mais triste é muitas vezes você vê a esposa que é mais espiritual, que fala assim: vamos ter o culto doméstico, vamos para a igreja. Meu irmão, é muito lindo que a esposa faça isso, mas é uma vergonha para nós homens. Eu lembro, antes de casar, eu falei para minha esposa, porque ela é muito espiritual, mas muito cheia de Jesus. Mas eu falei para ela: olha, eu te desafio, no bom sentido da palavra, que eu estava falando. Eu falei: eu te desafio, mas procura ser mais espiritual do que eu. Procura, vai com tudo que você tem. Porque eu vou ficar crescendo muito espiritualmente. Eu vou ficar sendo tão apaixonado por Jesus. E tem sido tão gostoso eu e ela juntos crescendo espiritualmente, crescendo na intimidade com Deus. Mas, marido, você que deve ser o líder espiritual do lar. Você que deve ser o primeiro para corrigir se 2 filhos estão discutindo e chegar lá com amor e carinho e falar: olha, está errado, pede perdão para ele, faz isso, faz aquilo, vamos ter o culto doméstico, vamos para a igreja.
Você que deve tomar as rédeas da vida espiritual do seu lar. Eu já vi pessoas tão preocupadas com a educação física, né, de escola dos seus filhos, né, que isso é muito bom, né? Se o filho um dia falar assim, não, hoje eu não vou para a aula não. Mas por que você não vai para a aula? Você tem que ir para a escola, rapaz, você tem que estudar. Os pais que são sérios vão garantir que os filhos vão para a aula. Mas às vezes eu vejo esses mesmos pais que tomam a seriedade da educação secular, mas não levam a sério a educação espiritual, que é infinitamente mais importante. Aquele mesmo filho fala assim, não, hoje eu não vou para a igreja. Aí o pai fala, não, eu não posso forçar, né? Apesar dele ser só um marmanjão de 12 anos de idade, mas não posso forçar, tudo bem, deixa ele dormindo, não, é ele que decide. Mas se fosse a mesma coisa para a escola secular, o pai não faz isso. Mas para as coisas de Deus que são infinitamente mais importantes, aí que o pai não devia só falar, você vai sim, mas mais importante, ele vai sentar com o filho e falar, por que é importante, meu filho, você se alimentar da palavra, você amar a palavra, você amar as coisas de Deus? Deixa eu falar uma coisa, você pai, quero fazer uma pergunta para você. Você está assumindo a liderança espiritual do seu lar? Você está ensinando os seus filhos sobre como ter um relacionamento profundo com o Pai do céu? Nosso costume era ter culto doméstico 5 vezes por semana. A gente não fazia no domingo, porque eu tinha cultos o dia todo, e na terça, porque eu tinha reunião de líderes o dia todo e à noite. Era assim que era a nossa agenda lá em Fortaleza. Hoje eu tenho reunião de lideranças na segunda. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu lembro, ainda meus filhos pequenos, e eu chamando os meninos, com 9 anos de idade, para ter uma conversa de homem. Falar o que era sexo, até antes de 9, talvez com 8, o que era masturbação, para eles terem cuidado com isso, o que era pornografia. Também eu lembro quando eles chegaram tipo 11, eu enfatizando, olha, vocês podem se abrir com o papai. E todos 2 dos meus filhos homens, desde pré-adolescente, eram transparentes comigo. Qualquer luta nessa área sexual, sempre eles foram transparentes. Se abriam comigo, e eu orando com eles, e eu lembro no culto doméstico ensinando, olha, como ouvir a voz de Deus, como conversar com Deus e ter um relacionamento. Você não vai ler a Bíblia e orar só como um rito religioso, é cultivar um relacionamento com o Papai do céu. Quantas vezes estava 00:30, e eu e minha esposa já estávamos deitados na cama, quando um dos meus filhos adolescentes batia na porta. Papai, sim meu filho, posso conversar com o senhor? Claro. Eu levantava, me dá vontade de chorar de gratidão, que eles tiveram essa liberdade de se abrir comigo, de conversar comigo. Isso não veio automaticamente, eu tive que intencionalmente trabalhar para isso acontecer. Eu quero encorajar você. Tem várias áreas que agora, depois de grande, eu falei, poxa, eu errei nisso aqui, eu errei naquilo lá. Eu tenho chamado eles mesmo depois de bem grandes agora, e falado, olha, nessa área aqui eu errei com vocês. Eu não envolvi vocês tanto no ministério como eu deveria, e etc e tal. Eu peço perdão para vocês. Eu quero te encorajar, não importa a idade dos seus filhos, é importante você começar agora, ser intencional, ser uma pessoa quebrantada, ser uma pessoa exemplar. Eu creio que ao retornar para a sua casa, a sua família vai ter um novo pai, um novo marido, um novo homem de Deus, em nome de Jesus. Esse favor de Deus é para com todos. Escuta bem,
Você sabe a história de Barrabás, né? O governador Pilatos perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás, Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado, que seja crucificado. E Barrabás, que era um ladrão, assaltante e assassino, tudo indica que ele que ia ser crucificado, Jesus morreu no lugar dele. Olha a boa notícia. Talvez nem todos aqui são pais, mas todos são filhos de algum pai, todos. E você sabe o que o nome Barrabás significa? Vem do aramaico. Bar quer dizer filho, Abba quer dizer pai. Então Barrabás quer dizer filho do pai, ou todos os filhos de todos os pais. Jesus morreu no lugar de todos os filhos de todos os pais. Jesus morreu em nosso lugar. Por isso, olha a boa notícia, porque se eu fosse pensar de mim mesmo, queridos, de coração, eu não mereço tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre mim. Eu sei que eu não mereço, eu sei. Rapaz, quando eu penso tanto que eu já pisei na bola, tanto que eu já falhei no passado, e até no presente, às vezes eu preciso pedir perdão dessa pessoa, pedir perdão daquela pessoa, porque eu não agi com tanto amor, tantas pisadas, tantas falhas, tantas vezes eu já fracassei. Ainda bem que não é pelos nossos méritos, é pela graça de Deus, porque Jesus já morreu por nós. Jesus levou o nosso castigo, e é por causa da cruz de Cristo que você pode tomar posse da sua vitória. Não é pelos seus méritos. Você talvez já falhou muito. Deus, eu estou aqui para lhe dizer: Deus é poderoso para te dar um novo começo, e lavado pelo sangue de Jesus e transformado. Deus é poderoso para te dar isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Você sabia que quando Jesus morreu na cruz, ele já levou todos os seus pecados lá na cruz, passado, presente e futuro? Sabia disso? Então é só apropriar, é só receber, é só receber. Você sabia que quando Jesus morreu na cruz, escuta bem, Deus pegou todos os pecados, desde Adão até o último ser humano que vai nascer antes do fim do mundo, e pegou todos aqueles pecados. Perdão, eu fiz alguma coisa aqui. Pegou todos aqueles pecados e colocou dentro de Jesus, e castigou Jesus por todos os pecados. Agora, não é pelos nossos méritos que nós recebemos não somente o perdão, mas o poder para andar em vitória. O poder para andar em vitória. Sabe como que é? Deixa eu te falar, é pela graça de Deus. É quando você se entrega a Ele, quando você o busca, quando você fala: eu te amo e eu te quero, e Ele faz o milagre na sua vida. Ele faz o milagre na sua vida. Ele faz o milagre. Quantas e quantas pessoas, deixa eu te falar uma coisa, estão só esperando você, como homem, de se levantar e ser um exemplo de ser o primeiro para pedir perdão, o primeiro para se humilhar, o primeiro para chamar a esposa e falar: peraí, amor, vamos conversar, eu quero te pedir perdão. E você desarma, e aí você, como líder do lar, você vai falar também com ela sobre as áreas em que ela pode melhorar, porque você vai ganhar sua esposa com muitas palavras. A Bíblia fala que o marido, ele purifica a esposa com muitas palavras. A esposa não, a esposa vai ganhar o marido sem falar palavra nenhuma, só confiando em Deus. Mas o marido não, o marido vai transformar a esposa com muitas palavras, conversando, amando, discipulando a esposa, trabalhando com ela. Imagina, o mundo está esperando homens assim, homens que vão realmente, não são perfeitos, não, mas que vão admitir toda vez que falharam: eu pequei, me perdoe,
me perdoe, mas vamos conversar, vou resolver, vou tratar. Então você não vai... Irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa. Na nossa casa, a palavra que mais se fala toda hora, hoje mesmo, eu e minha esposa já falamos tantas vezes um para o outro, antes do café, durante o café, depois do café, toda hora, eu te amo, eu também, eu te amo mais, e toda hora falamos, eu te amo mais, e eu também te amo, toda hora. Mas depois dessas expressões de amor, talvez a frase mais falada em nossa casa tem sido, me perdoe, eu que peço perdão, porque a gente é falho, então às vezes a gente falou assim um pouco rápido, um pouco duro, me perdoe, não, eu que peço perdão. É importante a gente jogar o nosso orgulho de lado, conversar. Eu já vi muitos homens sofrendo desnecessariamente, a esposa às vezes está um pouco fria, não quer ter relação sexual, ele não sabe por quê, aí ele só fica sofrendo, achando que ele está sendo espiritual. Isso não é espiritualidade não. Porque você que é o líder do lar, você tinha que chamar a sua esposa e falar assim, vamos conversar, meu amor, o que está acontecendo? Aonde é que eu te machuquei? Vamos conversar, você vai discipular, você vai conversar. A Bíblia fala que você vai transformá-la na esposa sem ruga, sem mancha, perfeita, do jeito que você quer. Como que você vai fazer isso? Por muitas palavras, assim como Cristo faz com a igreja que é a noiva dele, ele a purifica pela lavagem da palavra. O marido também usa as palavras da boca dele para ir transformando. As suas palavras, marido, é o instrumento principal que o Espírito Santo usa para transformar sua esposa. Então quando um homem se levanta e fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu vou discipular a minha família, e eu vou trabalhar, e nós vamos conversar, isso é fenomenal. Ao receber esse perdão infinito de Deus pelos seus pecados, essa transformação, você recebe uma capacitação sobrenatural para andar em amor e perdão para com todos. Como as pessoas procuram por amor e perdão? Existe uma história contada por Ernest Hemingway, em que um jovem na Espanha, que se chamava Paco, naquela época na Espanha o nome Paco era muito comum. Paco e o seu pai não estavam bem, um com o outro, estavam brigados, e o Paco fugiu de casa e foi para Madrid. E o pai depois arrependeu. Ele pensou, eu não tratei corretamente meu filho. Então ele não sabia como encontrar o seu filho. Na época não tinha Google, não tinha celular, mas tinha um jornal. Então ele foi lá para o jornal de Madrid, o jornal principal, e pagou para colocar uma anotação lá dentro do jornal. E lá no jornal estava escrito assim, querido Paco, me encontre amanhã, meio-dia, na frente do prédio principal do jornal de Madrid. Tudo está perdoado. Eu te amo, seu pai. No próximo dia, meio-dia, o pai de Paco foi lá na frente do jornal para encontrar com seu filho. Quando ele chegou lá, tinha 800 rapazes, todos chamados de Paco. Todos querendo reconciliação com seu pai. Todos querendo um pai desse jeito que diz, está perdoado, eu te amo, eu quero ter um relacionamento com você. Deus está esperando que homens de Deus se levantem. Deus está esperando esse tipo de atitude. Sabe por que eu e você, mesmo a gente sendo tão falho, mesmo a gente já pisou na bola tanto, sabe por que Deus está sempre pronto para dar um novo começo, nos lavar de todos os pecados e nos capacitar sobrenaturalmente para a gente ser líderes poderosos do nosso lar,
Sabe por quê? É porque Jesus morreu na cruz, levando o castigo que nós merecíamos. Quando Jesus morreu na cruz, ele gritou assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Significa em português: meu Deus, por que me desamparaste? Eu ouvi certa vez alguém dizendo: Deus não desamparou Jesus não, Jesus estava sofrendo tanto que ele pensou que Deus havia. Não, Jesus não estava enganado, Jesus estava falando a verdade. Sabe por que Deus desamparou Jesus? Porque Deus não pode ter comunhão com o pecado, e Jesus estava cheio dos seus pecados e dos meus pecados, e porque Ele levou o castigo que nós merecíamos, nós agora, sem merecer, podemos receber a comunhão, o perdão, a intimidade com Deus. Você entendeu? Por isso que você pode sim, a despeito de qualquer coisa que você já fez no passado, tudo pode tomar posse pelo sangue de Jesus. Olha o que a Bíblia fala, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, porque mesmo nós sendo seus inimigos, pecadores, Ele provou seu amor por nós, mandando o seu Filho para morrer por nós. Ele já morreu por nós, Ele já levou todo o castigo. Então hoje, você pode tomar posse dessa nova vida com Jesus. Você pode tomar posse. Você pode tomar posse. Eu quero fazer uma coisa daqui um pouco. Eu vou descer aqui e eu quero orar especificamente. Eu quero orar especificamente por dois tipos de pessoas. Eu sei que todos nós queremos oração, e antes de eu descer eu vou fazer uma oração para todos, tá? Mas quando eu descer eu vou fazer oração específica para dois tipos de pessoas, dois tipos de homens. Mas antes de eu falar isso, deixa eu dizer o seguinte. Uma menina perguntou para o pai dela: papai, que tamanho é o amor de Deus? Ela era pequenininha, né? Ele falou: minha filha, o amor de Deus não tem jeito de medir, porque o amor de Deus é infinito. Ela não entendeu a palavra infinito. Então ela perguntou assim: papai, o amor de Deus é desse tamanho? Ele falou: minha filha, é muito maior do que isso, é infinito. Ela não se conformou, ela falou: é desse tamanho? Ele falou: minha filha, é muito maior. Ela disse: é desse tamanho? Ele falou: minha filha, o amor de Deus é infinito. Minha filha, você não está entendendo, não tem jeito de medir. E ela ainda não se conformou, ela falou: papai, o amor de Deus é desse tamanho? Ele ia bem dizer, não é maior, quando ele olhou para as mãozinhas dela. Ele disse: sim, minha filha, o amor de Deus é desse tamanho, porque foi assim que Ele provou tanto que nos ama, que Jesus levou todo o castigo, para que nós agora de graça pudéssemos ser transformados, ser perdoados. E eu termino com essa história verdadeira. Muitos anos atrás, antes lá, as grandes cachoeiras, as cataratas de Niágara, que fica na divisa entre Estados Unidos e Canadá, hoje é tudo protegido, eu já fui lá, tudo cheio de guardas. Mas na época, tinha um equilibrista muito famoso, que estendeu um cabo de manhã bem cedinho, e ele foi andando em cima daquele cabo, sem nenhuma proteção, sem nenhuma rede, nada por baixo, ele andando em cima daquele cabo, de um lado para o outro, em cima daquelas enormes cataratas, atravessando dos Estados Unidos para o Canadá. Multidões se juntaram, tanto no lado americano como no lado canadense, falaram: olha o louco, ele vai cair, só que não caiu. Quando ele chegou para o outro lado, a multidão aplaudiu. Ele falou: quem acredita que eu posso atravessar de volta? Todos falaram: nós acreditamos. E ele atravessou de volta, mais uma vez a multidão foi ao delírio. Aí ele falou: agora quem acredita que eu posso atravessar empurrando o carrinho de mão? Acredita, eu acredito. Ele atravessou empurrando o carrinho de mão. Todo mundo aplaudiu. Aí ele falou: agora quem acredita que eu dou conta de empurrar o carrinho de mão com uma pessoa dentro? Aí todo mundo fala: eu acredito. Ele falou: tá, então já que você acredita, quem quer entrar no carrinho de mão?
Aí ninguém quis. Finalmente teve um doido lá que entrou. Mas deixa eu te falar, eu até dou razão para eles. Eu não culpo eles por não querer entrar no carrinho de mão, porque ele era falível, ele podia falhar. Mas muita gente fala assim: eu acredito em Jesus, eu acredito, mas nunca nasceram de novo, nunca foram regenerados, nunca foram transformados de verdade. Sabe por quê? Porque nunca, se eles forem bem honestos com eles mesmos, eles nunca se entregaram 100% a Jesus. Eles eram daquela multidão que fica falando: eu acredito, eu creio em Jesus, mas eles nunca entraram no carrinho de mão de Jesus. Então daqui a poucos instantes, eu vou estar descendo aí, e eu vou estar chamando para frente 2 tipos de homens. Esses 2 tipos de homens são o seguinte: aqueles que já falaram, eu entrego minha vida para Jesus, mas você reconhece que pelo menos nesse momento, você tem estado fora do carrinho de Jesus, e você quer se jogar no carrinho de Jesus. E o outro tipo de homem é aquele que fala: para ser bem honesto, eu acho que talvez eu nunca estive e eu quero estar. Eu quero estar. Talvez você já esteve e nesse momento não está, ou talvez você nunca esteve e você quer se entregar 100%. Daqui um pouco eu vou aqui embaixo, eu quero orar com esses homens que hoje querem entrar no carrinho de mão de Jesus, querem dizer: a partir de hoje, não sou eu que mando na minha vida, é o Senhor. Quando você faz essa decisão de qualidade, como a Bíblia manda, diante de Deus, diante dos homens, porque Jesus falou: aquele que me declarar diante dos homens, eu o declararei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que acontece, naquele momento acontece um milagre. Você é regenerado, Deus te dá uma nova natureza. Deus te transforma não pelos seus méritos, mas porque Jesus já levou, não só seus pecados, mas levou a sua natureza pecaminosa lá na cruz. E você é regenerado e é transformado. Mas antes de eu fazer essa oração para essas pessoas, eu quero fazer uma oração para todos aqui. Então eu quero pedir que todos fiquem em pé, por favor. E eu quero orar para você, homem. Inclusive, eu nem imaginava que ia ter tanta gente da igreja que eu pastoreio aqui. Fiquei tão feliz em encontrar várias das minhas ovelhas tão preciosas. E eu sei que tem muitos pastores, líderes, muitos cristãos, e você não estaria aqui num sábado à tarde se você não fosse um homem apaixonado por Deus, querendo as coisas de Deus. Parabéns, parabéns, parabéns mesmo. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que realmente essa conferência seja um divisor tão grande, que a sua esposa, seus filhos, se você é solteiro, seus irmãos, seus conhecidos, todos vão dizer: ele voltou diferente, ele nunca mais foi o mesmo depois daquele negócio lá. Ele nunca mais foi o mesmo. Eu creio que é um divisor de águas. Eu quero orar para que a sua vida de intimidade com Deus, que a sua vida de busca de Deus, a sua vida em uma boa igreja, onde você vai pegar no pé de alguém espiritual lá para te discipular, que você não vai deixar essa conferência sem ter uma transformação radical na sua vida. Você crê isso? Concorda comigo? Amém? Então levanta a sua mão direita e receba essa oração, depois declare uma declaração de fé comigo. Pai, eu peço por cada uma dessas pessoas tão preciosas, cada um desses homens de Deus, que o Senhor possa operar profundamente. Eu estou pedindo para mim também, porque eu quero mais do Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ó Senhor, eu sei que eles também querem mais. Então que nós, independentemente de ser pastor, talvez é um novinho convertido, mas que as suas vidas espirituais nunca mais sejam as mesmas. Que cada um aqui
possa assumir a sua liderança espiritual, possa realmente buscar o Senhor numa boa igreja, possa estar envolvido com o discipulado, possa crescer espiritualmente, que suas vidas não sejam mais as mesmas, eu declaro, em nome de Jesus. E agora todos repitam, diga assim: Senhor Jesus, eu declaro, pela tua graça, eu vou, nesse momento, eu estou tomando posse da minha nova identidade, em Cristo Jesus. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus, não há condenação para comigo. Eu sou forte e valoroso em Cristo Jesus, e pela graça de Deus, como líder espiritual no meu lar, minha vida, minha família jamais será a mesma. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém e amém e amém e amém. Yes! Agora, eu quero fazer oração. Eu vou estar descendo aqui. Eu quero fazer oração para você que diz: Pastor Eibe, hoje para mim é um divisor de águas no sentido mais profundo da palavra, porque eu estou entrando no carrinho de mão de Jesus. Eu estou virando minhas costas para o mundo, para o pecado, para o diabo, e eu estou entregando minha vida para Jesus. E talvez você diz assim: Pastor Eibe, é importante ir lá na frente? É muito importante, é uma demonstração da sua fé. Jesus disse: aquele que me declarar perante os homens, eu o declararei perante o meu Pai que está no céu. Então eu quero te convidar para você, corajosamente, eu vou estar descendo aqui para orar com vocês, mas eu quero chamar aqui na frente, agora mesmo, pode vir chegando, todos que querem realmente fazer uma decisão forte ao lado de Jesus, vem aqui na frente, pode vir chegando, e vamos já receber essas pessoas com uma forte salva de palmas, em nome de Jesus. Mais palmas para Jesus, aleluia. Aleluia, mais palmas para Jesus, aleluia. Uau! 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 Que lindo, que lindo. Antes de eu descer, deixa eu só contar uma história rápida, que eu não ia contar, mas senti que o Espírito Santo me mandou contar aqui. Um menino tinha uma prova, era na época não digital, né? O professor deu as folhas em branco, falou: essa folha em branco para você responder as perguntas aqui da prova, e você só tem tantos minutos para responder. E ele foi tentando fazer, e embolou, e o papel dele ficou tudo embolado, tudo cheio de anotações e cálculos, e estava tudo desarrumado, e o tempo estava passando, e o professor olhando, crendo que ele ainda ia alcançar, e ele levanta a mão: sim, o professor disse. Ele falou: posso ter um papel em branco, começar de novo? Pode. O professor deu, ficou torcendo, e ele terminou a prova em tempo certo, e entregou e ganhou a nota boa. E o que isso nos mostra? Às vezes a gente está falando isso: Senhor, eu quero um papel em branco, eu quero um novo começo, eu quero um novo começo. E para todos esses homens que estão aqui, todos eles têm um novo começo. Eu vou descer agora, nós vamos orar junto com vocês, em nome de Jesus.